São 30 e poucas multas de velocidade que tem na motinha. De olho nos grupos de blitz no WhatsApp, 24 horas por dia. Esse dia foi por pouco, quase fui pego no pulo. Tive que voltar com a moto pela contramão. Passei uns apuros, não vi os cones na rua. Quase que eu perco a moto ali na Rondon. Corrente bamba, quebrando a balança. E eu sem grana nesse mês tô trampando almoço e janta pra poder pagar as contas. Eu nem tô a capa, eu já tô, é só o pó. Foi difícil tirar essa minha carteira pra perder em 10 meses por causa de besteira. São 30 e poucas multas de velocidade que tem na motinha. E gostou da paródia? Então me segue aí, eu preciso passar o meu maior concorrente, o Neymar.